Olá, sejam bem-vindos novamente à Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Eu sou o Birajara Casado. Estamos aqui para dar continuidade, na verdade, encerrar o nosso primeiro webinário sobre a Advocacia Pública Federal. Webinário inaugurado pela escola na segunda-feira última, e de lá para cá nós temos discutido aqui vários aspectos que envolvem a Advocacia Pública Federal e temas que são temas que normalmente não são tratados nos cursos online, que dizem respeito à atualidade da advocacia pública, da Advocacia Geral da União, e que podem estar presentes nas próximas provas do concurso para advogado da União, concurso esse que se aproxima. Hoje tivemos a notícia de que foram nomeados mais 70 advogados da União, o que se confirma, na verdade, ou que vai confirmando as notícias que nós estamos dando para os senhores através das nossas redes sociais e do blog da escola. Possivelmente, os últimos aprovados no concurso, do último concurso de advogado da União, sejam nomeados ainda em janeiro ou no começo de fevereiro, para que aí nós estejamos prontos para o lançamento de um próximo edital, cujo concurso deve estar acontecendo no mais tardar no segundo semestre de 2014. Então, nada mais oportuno do que, neste momento, estarmos ministrando para os senhores as palestras do webinário sobre a Advocacia Pública Federal. Tratamos de temas importantes, como tratado pelo Dr. Zé Roberto aqui, José Roberto, acerca da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União. Tratamos também de temas importantes acerca da execução fiscal, com o Dr. Renato Grilo. Tratamos da divergência de entendimento entre STJ, STF, Advocacia Geral da União e Tribunal de Contas da União acerca da acumulação de cargos, com o Dr. Fernando Baltar. E tratamos ontem acerca da defesa da probidade administrativa por meio da Advocacia Pública Federal, notadamente por meio da Advocacia Geral da União, com o Dr. Fernando Baltar, também advogado da União. E me cabe, portanto, encerrar essa bateria de palestras do primeiro webinário da escola, tratando com os senhores de um tema muitíssimo importante para aqueles que almejam e galgam um lugar na advocacia pública, seja ela federal, estadual ou municipal, que é sobre o pedido de suspensão de segurança ou a suspensão de segurança analisada em seus aspectos legais, doutrinários, práticos e jurisprudenciais. Então nós vamos, na palestra de hoje, encerrando o webinário, e o encerramento desse webinário coincide com o lançamento do curso online da Advocacia Geral da União para advogado da União, promovido pela EBEG. Nós vamos lançar hoje o nosso curso completo, que ministra todos os tópicos do edital do último concurso de advogado da União, para que os senhores possam ter aí uma opção de preparação específica para o concurso de advogado da União, que tudo indica, de acordo com as confirmações das notícias que eu já adiantei para os senhores, que deve acontecer ainda em 2014, muito provavelmente no segundo semestre. Nós vamos tratar hoje, encerrando o webinário, com o pedido de suspensão ou com a suspensão de segurança. Nós vamos passar pelo conceito, pela evolução histórica do pedido de suspensão ou da previsão legal da suspensão de segurança, passando pelo seu procedimento, pelas suas características, pelo seu manejo e pela importância que esse instituto guarda com a Advocacia Federal, com a Advocacia Pública Federal, mais especificamente com a Advocacia Geral da União. Portanto, vamos analisar o pedido de suspensão de segurança e eu preciso adiantar para os senhores que a suspensão de segurança é um tema de altíssima relevância para a advocacia pública, porque trata-se de manejo ou de instituto, ou de instrumento a ser manejado exclusivamente pelos entes de direito público e pelo Ministério Público. Então, a advocacia privada, ela não pode se valer do pedido de suspensão de segurança. Então, muito provavelmente, muitos dos senhores que se preparam para a advocacia pública nunca tiveram a oportunidade de manejar ou de redigir um pedido de suspensão de segurança, razão pela qual esse instrumento é um instrumento muito desconhecido dos candidatos que se preparam para a advocacia pública. E eu escolhi o tema justamente pela relevância do tema para a advocacia pública e pela forma como o tema é pouco explorado, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, seja pelo manejo dessas peças que são específicas e propícias dos advogados públicos e do Ministério Público. Então, a não ser que você conheça algum advogado público que possa lhe passar uma cópia ou um modelo do pedido de suspensão de segurança, muito provavelmente os senhores nunca tiveram contato com esse tipo de instrumento jurídico
que é próprio das pessoas jurídicas de direito público e também do Ministério Público. Então nós vamos avaliar aqui todos os aspectos legais, doutrinários, jurisprudenciais e práticos, dando ênfase na Advocacia Pública Federal, justamente pela novidade aí dos aprovados e nomeados no concurso de advogado da União e com a possibilidade iminente que nós temos da formulação e publicação de um novo edital para o preenchimento das vagas restantes para advogado da União ainda em 2014. Sem mais delongas, então, vamos à análise do Instituto da Suspensão de Segurança. Eu preciso adiantar para os senhores, embora nós iremos tratar do aspecto histórico do Instituto, que o pedido de suspensão de segurança ou a suspensão de segurança hoje é tratada pela Lei 12.016 de 2009, que é a lei que regulamentou de forma recente o mandado de segurança, o que ela dispositiva, o que ela traz a normatividade recente acerca do mandado de segurança. O artigo 15 e seus respectivos parágrafos tratam do pedido de suspensão de segurança ou da suspensão de segurança, trazendo aí uma compilação de tudo que foi historicamente desenvolvido a título de suspensão de segurança. Então, nada melhor do que começar a estudar a suspensão de segurança, analisando o que nós temos hoje a título de suspensão de segurança, para adentrarmos, portanto, posteriormente, logo em seguida, numa análise histórica do Instituto. Então, o artigo 15 da Lei 12.016 diz o seguinte: quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução de liminar e de sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Perceba que o artigo 15 da Lei 12.016, ele trata do recurso cabível quando o presidente do tribunal suspender a segurança em situações de execução de liminar ou de sentença que sejam prejudiciais à fazenda pública e por ela manejada, ou também pelo Ministério Público, sempre que a decisão atacada ela possibilitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, que envolvam efetivamente o desinteresse do Estado na manutenção dessa decisão e o manejo do pedido de suspensão para surtar os efeitos da decisão judicial que tragam ao ente público essas lesões mencionadas pelo artigo 15, caput da Lei 12.016. Analisando os parágrafos do artigo 15, nós temos: indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Nós vamos estudar isso no processamento do pedido de suspensão, que é o cabimento do pedido de suspensão de pedido de suspensão. O parágrafo 2º diz: é cabível também o pedido de suspensão, a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando negado o provimento a agravo de instrumento interposto contra liminar a que se refere este artigo, quando a Fazenda Pública não maneja o pedido de suspensão de segurança e maneja agravo de instrumento, o indeferimento ou o não provimento deste agravo enseja também a possibilidade da interposição do pedido de suspensão de segurança à presidência do tribunal. Muito bem. O parágrafo 3º continua: a interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo, razão pela qual o pedido de suspensão e o agravo de instrumento são concorrentes e disjuntivos. Eles não condicionam um à existência do outro. Nós vamos estudar isso também no processamento. Estou apenas aqui situando os senhores na matéria sobre a suspensão de segurança que nós vamos tratar no decorrer deste webinário. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. E o parágrafo 5º termina: as liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes mediante simples aditamento do pedido original.
Então nós temos aí o tratamento da Lei 2016 acerca da suspensão de segurança. Eu trago para os senhores algumas observações que são próprias e específicas do pedido de suspensão. Chama-se suspensão de segurança doutrinariamente porque o Instituto foi criado apenas para o manejo de decisões concedidas em sede de mandado de segurança. Então, doutrinariamente, nós costumeiramente tratamos o Instituto como o Instituto da Suspensão da Segurança, porque era concedida uma segurança contrária aos interesses públicos, que, na verdade, afligiam os interesses que nós acabamos e os valores que nós acabamos de analisar, e desta segurança cabia o pedido de suspensão desta segurança, uma vez que o mandado de segurança foi o primeiro instituto contemplado com essa possibilidade de manejo do pedido de suspensão. Então, ordinariamente, nós tratamos o instituto como pedido de suspensão de segurança, embora hoje todas as hipóteses em que se conceda provimento de urgência em face da Fazenda Pública desafie a contracautela, que é o pedido de suspensão. E aí nós podemos tratá-lo como pedido de suspensão de liminar, pedido de suspensão de segurança, pedido de suspensão de acórdão, pedido de suspensão de cautelar, pedido de suspensão de tutela antecipada e assim sucessivamente. O que importa saber é que contra a cautela que se deferiu em face do poder público, cabe uma contracautela que costumeiramente é chamada como pedido de suspensão de segurança, mas pode ser nominada como pedido de suspensão de liminar, de tutela antecipada, pedido de suspensão de acórdão ou qualquer outra coisa que se valha em relação à cautela deferida que seja contrária aos interesses da Fazenda. Mas, doutrinariamente, o nome que pegou é o pedido de suspensão de segurança, dada a origem do Instituto. O pedido de suspensão de segurança, portanto, e aí vamos ao conceito, é um mecanismo posto à disposição do poder público e, neste ponto, nós precisamos destacar a legitimidade deste pedido. A legitimidade para a interposição deste pedido é da pessoa jurídica de direito público e do Ministério Público, cujo objetivo é suspender os efeitos de liminar ou de sentença acórdão não transitados em julgado nas ações movidas em face do poder público ou de seus agentes, quando houver manifesto interesse público ou, em regra, flagrante ilegitimidade, a fim de evitar grave lesão a determinados bens jurídicos, quais sejam a ordem, a segurança, a saúde e ou a economia públicas. Esse é o conceito mais abrangente possível acerca do pedido de suspensão, porque trata da legitimidade para a interposição, trata do objetivo da suspensão de segurança, traz a característica de que a decisão contra a qual a Fazenda Pública se insurge, ela não pode estar transitada em julgado, e neste caso trata também das hipóteses de cabimento do pedido de suspensão de segurança, quando houver interesse público e legitimidade, a fim de obstar a decisão que traga grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas. Esse é o conceito mais abrangente que temos acerca do pedido de suspensão de segurança ou da suspensão de segurança propriamente dita. Depois do conceito, analisemos, portanto, a evolução histórica da suspensão de segurança. E aqui é importante que nós analisemos essa evolução histórica desde a criação até chegarmos à Lei 2016, que é a Lei do Mandado de Segurança, que trata de forma recente, portanto, desde 2009, acerca da suspensão de segurança, para familiarizar os senhores com esse instituto, haja vista que é um instituto exclusivo do ente de direito público e do Ministério Público e somente por eles pode ser manejado. Então, é importante que os senhores tenham bastante atenção a esse instituto, porque, diferentemente dos recursos previstos no Código de Processo Civil, a suspensão de segurança, que é incidente processual, tem essa natureza jurídica, nós vamos ver daqui a pouco, é exclusivo da Advocacia Pública e do Ministério Público, razão pela qual os senhores precisam ter especial atenção, porque ele é tratado dentro do tema Fazenda Pública em Juízo, com um renome e com uma importância muito grande para aqueles que pretendem ser aprovados nos concursos da advocacia pública em geral. Portanto, a primeira normatividade a tratar do pedido de suspensão foi a Lei 191 de 1936.
ela trazia como único legitimado a interposição do pedido de suspensão de segurança à pessoa jurídica de direito público. E aqui eu já trago para os senhores um adendo e um parêntese. As primeiras normatividades que tratam da suspensão de segurança não trazem o Ministério Público como legitimado, por uma razão muito simples. Nessa época, o Ministério Público era quem fazia a defesa do ente público federado, seja União, Estado ou município, em juízo, razão pela qual as primeiras normas não fazem previsão da legitimidade do Ministério Público, porque ao representar a pessoa jurídica de direito público, o Ministério Público, portanto, nesta condição, já tinha a possibilidade de manejar a suspensão de segurança. Então, a Lei 191 de 1936 traz a pessoa jurídica de direito público como legitimada a interposição do pedido de suspensão de segurança, e esse pedido ele só poderia ser pleiteado a partir do deferimento de liminares e sentenças em mandado de segurança, portanto apenas em mandado de segurança, daí porque o nome suspensão de segurança foi o nome que pegou doutrinariamente, e os valores protegidos eram ordem, saúde e seguranças públicas. Veja que, na verdade, no início, nós não tínhamos a proteção à economia pública. Inicialmente, os valores protegidos eram ordem, saúde e segurança públicas. E a suspensão dos efeitos na suspensão de segurança, elas duravam até o julgamento do feito. Então, essa é a primeira previsão histórica do pedido de suspensão de segurança. Avançando, nós temos o Código de Processo Civil de 1939, que trata exatamente dos mesmos termos e nos mesmos termos da lei anterior acerca da suspensão de segurança. Legitimado, pessoa jurídica de direito público, liminar e sentença apenas em mandado de segurança, valores protegidos, ordem, saúde e segurança públicas e suspensão dos efeitos da decisão liminar até o julgamento do feito. Portanto, o Código de Processo Civil repete a legislação anterior. Avançando, nós temos em 1951 a Lei 1533, que traz também como legitimada a pessoa jurídica de direito público, também apenas em liminar e sentença em mandado de segurança, mas aqui há uma redação superficial. Houve uma exclusão da previsão dos valores outrora previstos, ordem, saúde e segurança públicas, permitindo apenas que o manejo da suspensão de segurança se desse sempre que houvesse uma fundamentação em quaisquer argumentos, inclusive jurídicos. Aqui perceba que a suspensão de segurança ela protege a saúde, a ordem e a segurança pública. Então é ordem pública, saúde pública e segurança pública. Na Lei 1533 de 51, essas expressões foram excluídas para dizer que a suspensão de segurança pode ser manejada todas as vezes que a Fazenda Pública, todas as vezes que a pessoa jurídica de direito público fundamente o pedido em quaisquer argumentos, inclusive jurídicos. Perceba que a ordem pública, a saúde pública e a segurança pública eram os valores protegidos até 51. Com a Lei 1533 de 51, nós tivemos, portanto, uma flexibilização dos valores a serem protegidos pelo pedido de suspensão. Adiantando, nós temos a Lei 4.348 de 64, que diz novamente que a legitimidade é de pessoa jurídica de direito público, contra liminar e sentença proferida ainda em sede de mandado de segurança. Nos valores, nós tivemos a ressurreição da ordem, da saúde e da segurança e a inclusão da economia pública como valor a ser manejado via suspensão de segurança. A suspensão dos efeitos da decisão liminar também até o julgamento do feito, e aqui, a partir deste momento, nós tivemos uma difusão muito grande do pedido de suspensão, o que motivou a interpretação por parte da doutrina à época de que a suspensão de segurança era um instituto criado pela ditadura militar. Essa fundamentação não é procedente, uma vez que nós vimos que existe normatividade muito anterior a 64, que já fazia previsão da suspensão de segurança a ser manejada pela pessoa jurídica de direito público. E aí nós temos avançando a Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, em 1985, diz que a suspensão de segurança pode ser manejada pela pessoa jurídica de direito público. O Ministério Público aqui ainda exercia a defesa judicial dos entes públicos. Aqui, a liminar
na verdade, era aquela proferida em ação civil pública, e então nós tivemos aí a extensão não só do mandado de segurança, mas as liminares concedidas em ações civis públicas desafiam suspensão de segurança e os valores protegidos, ordem, saúde, segurança e economia públicas. A Lei 8437 de 92 inclui o Ministério Público como legitimado, então ao lado dele nós temos aí a pessoa jurídica de direito público e também o Ministério Público, incluído a partir da Lei 8437. Aqui nós teríamos o ataque via suspensão de segurança para qualquer tipo de liminar e sentença, e aí mandado de segurança, ação civil pública, ação cautelar, em sede de antecipação de tutela. Então a Lei 8437 ela amplia o leque de possibilidades de manejo da suspensão de segurança em razão das decisões atacadas. Os valores são mantidos, ordem, saúde, segurança e economia públicas. E aí nós temos com a lei alguns outros pressupostos autorizadores da suspensão de segurança. O manifesto interesse público, a flagrante legitimidade, que fez parte aí do primeiro conceito que nós apresentamos a título de suspensão de segurança. Aqui nós tivemos também um detalhe importante, que é a ampliação do contraditório, com a previsão da possibilidade de interposição do agravo interno da decisão do presidente do tribunal que concede ou que não concede o pedido de suspensão no prazo de 5 dias, a possibilidade de oitiva da parte contrária e do Ministério Público, vamos tratar disso daqui a pouco, a suspensão dos efeitos da decisão liminar até o julgamento do feito, até o final do julgamento, e no caso das tutelas antecipadas, a Lei 9494 de 97 diz que se aplica às tutelas antecipadas o que está previsto na Lei 8437 de 92. Então, em 92, nós tivemos aí uma ampliação da utilização do Instituto de Suspensão de Segurança para além do mandado de segurança e para além das ações civis públicas, albergando aí as cautelares, as antecipações de tutela, os acórdãos e assim sucessivamente. Nós temos ainda, na fase final da evolução histórica da suspensão de segurança, a Lei 12.016 de 2009, que tratamos agora há pouco, que prevê como legítimos a pessoa jurídica de direito público e o Ministério Público, liminar e sentença em mandado de segurança, mas nós já vimos que isso foi ampliado pela Lei de 92, e os valores ordem, saúde, segurança e economia públicas, novamente mantidos aí com o incremento da economia pública, mais ordem, saúde e segurança desde a origem do Instituto do pedido de suspensão de segurança. Então, nós falamos que inicialmente foi restrita a suspensão de segurança às decisões concedidas em mandado de segurança, mas a evolução do Instituto nos permite perceber que todas as decisões ou todas as cautelas concedidas em face da Fazenda admitem como contra-cautela o pedido de suspensão. E a restrição inicialmente ao mandado de segurança é muito plausível de ser observada, porque o mandado de segurança era um instituto muito manejado, era o instituto mais manejado inicialmente para o resguardo dos direitos individuais dos particulares em face do poder público. Depois, com a evolução histórica do processo civil, nós temos aí a utilização de medidas cautelares e, odiernamente, as tutelas antecipadas. Então, hoje, a suspensão de segurança não é exclusiva do mandado de segurança, das decisões proferidas em sede de mandado de segurança, mas também a todos os outros ritos procedimentais, sejam eles cautelares, sejam tutelas antecipadas, sejam procedimentos comuns, ou seja, em resumo, qualquer cautela concedida em face da Fazenda Pública que afete os valores aqui mencionados são passíveis de serem contracauteladas por meio do pedido de suspensão de segurança a ser manejado ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público. Nós vamos nos concentrar aqui nos pedidos de suspensão manejados pela Fazenda Pública, porque é o tema do nosso webinário Advocacia Pública Federal. Muito bem. No que diz respeito à constitucionalidade do pedido de suspensão de segurança, nós temos aqui uma ambivalência na doutrina. Existem doutrinadores de renome, como por exemplo o Nelson Nery Júnior,
como o Calmon de Passos, JJ Calmon de Passos e o Sérgio Ferraz, que dizem que o pedido de suspensão de segurança é inconstitucional porque ele desequilibra de forma injustificada a relação processual, infringindo o princípio da isonomia, uma vez que cria para a Fazenda Pública a possibilidade de insurreição de uma cautela contra ela concedida sem que exista paridade em relação à parte contrária. Ora, se uma decisão liminar não é concedida em face da Fazenda, não existe um instrumento ou instituto similar que possa se valer à parte particular para provocar o presidente do tribunal, a fim de que o presidente do tribunal possa conceder a liminar ou a tutela antecipada ou a cautelar exigida pela parte contrária. Então, entendem esses doutrinadores que, por não existir instrumento similar que possa fazer valer o direito da parte contrária em face da Fazenda, o pedido de suspensão de segurança seria, portanto, inconstitucional, porque afronta o princípio da isonomia, desequilibrando a relação processual de paridade de armas. Na verdade, o entendimento, embora respeitando o entendimento contrário, o entendimento que prevalece é que a suspensão de segurança não afronta o princípio da isonomia. A doutrina contrária ainda fundamenta que a suspensão afrontaria os princípios de efetivação das decisões judiciais, uma vez que o presidente do tribunal pode monocraticamente suspender os efeitos de uma decisão colegiada. Também afrontaria o princípio da celeridade, porque seria um instrumento a mais a obstacular o andamento processual e, mais amplamente, também violaria o princípio ao acesso da justiça, para evitar lesão ou ameaça de direito, uma vez que a Fazenda Pública pode se utilizar do instrumento para suspender as decisões cautelares, liminares e antecipatórias de tutela contra ela concedidas. O que prevalece, portanto, em termos doutrinários, é o entendimento contrário, é o entendimento da constitucionalidade do pedido da suspensão de segurança, uma vez que esse pedido ele está fundamentado no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Nós não temos esse princípio como princípio de sede constitucional, mas é um princípio que serve à hermenêutica jurídica e que serve de mecanismo de interpretação das normas. Portanto, ele visa proteger o interesse público relacionado com a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, permitindo, portanto, o pedido de suspensão de segurança. Protege-se o interesse público em sacrifício dos demais interesses que são mais restritos às esferas individuais. Então, o pedido de suspensão de segurança é constitucional porque prevalece o entendimento de que o princípio da supremacia do interesse público, ele está manejado através da suspensão de segurança todas as vezes em que se comprove ao presidente do tribunal que existe grave lesão à ordem pública, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Portanto, não há o que se falar, inclusive, em prejuízo ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, no caso, o de limitar as tutelas de urgência, uma vez que, em função da ponderação de valores, dirigido pelo princípio da proporcionalidade, deve-se privilegiar os valores relevantes e caros à sociedade em detrimento dos interesses e direitos individuais. No que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, não há uma só linha de manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do pedido de suspensão de segurança. Então, enquanto o Supremo não declare a inconstitucionalidade do pedido de suspensão, na verdade nós temos o Instituto como constitucional. Já tivemos várias oportunidades em que o Supremo se manifestou em pedidos de suspensão sem que houvesse a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que prevêem o pedido de suspensão de segurança, a razão pela qual ele é constitucional e é assim que os senhores devem defender em um eventual questionamento em provas de concurso da advocacia pública. Passando pela constitucionalidade, vamos à natureza jurídica da suspensão de segurança. Primeiro vamos ver o que a suspensão de segurança não é. A suspensão de segurança não é um requerimento administrativo. O presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão de segurança, ele exerce função jurisdicional, ele não exerce função administrativa. Portanto, estamos em sede de atividade jurisdicional. Não há juízo político do presidente do tribunal, pois decisão política ela não pode suspender decisão judicial, razão pela qual estamos aqui em sede de decisão jurisdicional, em sede de exercício da jurisdição. E
também, diga-se, no que diz respeito à suspensão de segurança, o presidente do tribunal não pode de ofício suspender uma decisão, ainda que ele possa vislumbrar que essa decisão ela viole ou cause grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. É preciso que o presidente do tribunal seja provocado, razão pela qual estamos aqui, diante do princípio dispositivo da jurisdição, uma vez que o presidente do tribunal precisa ser provocado pela advocacia pública ou pelo Ministério Público para se pronunciar sobre o pedido de suspensão. É preciso dizer para os senhores que o pedido de suspensão de segurança também não é recurso. No que diz respeito, por exemplo, à tempestividade dos recursos, nós não temos um prazo para a interposição da suspensão de segurança. A suspensão de segurança pode ser interposta até que a decisão transite em julgado. Então, não existe prazo. Não existe também a tipificação ou a taxatividade do pedido de suspensão nos recursos previstos no Código de Processo Civil. No que diz respeito, por exemplo, ao preparo, ele não existe, porque estamos diante de pedido de suspensão manejado por pessoa jurídica de direito público, ainda que se admita a suspensão de segurança por empresas públicas que, em tese, devem pagar taxas e preparar os seus recursos ou pagar as custas processuais da sua atuação, na suspensão de segurança não há a necessidade de preparo. No que diz respeito ao princípio da singularidade dos recursos ou unirrecorribilidade, nós temos que esse princípio não se aplica à suspensão de segurança porque não se trata de recurso. De uma mesma decisão liminar é possível manejar, aí sim, um recurso de agravo de instrumento, mas também é possível manejar a suspensão de segurança, que tem natureza jurídica de incidente processual, veremos isso daqui a pouco. No que diz respeito à devolutividade, que é própria dos recursos, a suspensão de segurança não devolve a decisão ao presidente do tribunal. Na verdade, a suspensão de segurança ela não tem o condão de devolver à análise do presidente do tribunal a matéria de mérito discutida na ação ou no processo próprio em que a decisão liminar ou a tutela antecipada foi deferida em face da Fazenda Pública. Nós temos no pedido de suspensão apenas a análise se aquela decisão causa grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou segurança públicas. Então o presidente do tribunal ele não vai se esmiuçar no mérito da ação, ele vai analisar se aquela decisão afeta as ordens que aqui mencionamos, os valores protegidos pela suspensão de segurança. Então não é correto dizer que a suspensão de segurança devolve ao presidente do tribunal a matéria constante na decisão liminar. Ele apenas vai analisar se a decisão causa grave lesão à pessoa jurídica de direito público, segundo os valores protegidos pela suspensão de segurança. E também não há substitutividade. O presidente do tribunal, ele não substitui o órgão jurisdicional prolator da decisão, seja ele singular ou colegiado, na suspensão de segurança. Ele não reforma, ele não anula e ele não desconstitui a decisão. Ele apenas suspende os seus efeitos com base nos valores protegidos pela suspensão de segurança. Então, suspensão de segurança não é procedimento administrativo, também não é recurso. Ela também não é sucedâneo recursal, porque não se presta, como já acabei de dizer, a reformar, anular ou desconstituir a decisão. Novamente, o presidente do tribunal não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, ele não adentra no mérito, ele apenas analisa a potencialidade da lesão da decisão aos interesses protegidos pela suspensão de segurança. Agora, a natureza jurídica da suspensão de segurança, aí sim, é de incidente processual. Manifesta-se através do surgimento de uma questão processual, portanto, possui contornos acessórios. A suspensão de segurança é um incidente no processo que trata da lesão à ordem pública, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Então, ela processa-se de forma paralela, independente e autônoma ao processo principal. É incidente processual. Ela tem a finalidade, como já dito para os senhores, de contracautelar a cautela deferida em face da Fazenda, ou seja, subtrair de determinada decisão apenas a sua eficácia. Então, não há nome melhor do que suspensão de segurança. Na verdade, seria, a suspensão da eficácia ou da produção imediata de efeitos de uma decisão proferida em face da Fazenda Pública, manejada pela pessoa jurídica de direito público por meio da sua advocacia
específica. Muito bem, analisado, portanto, a natureza jurídica, como se processa uma suspensão de segurança? Nós temos aí as condições do pedido de suspensão de segurança. Nós já tratamos dessas condições de forma genérica ao analisar a evolução histórica da suspensão de segurança e nos cabe agora analisar minuciosamente cada um desses pontos. O primeiro ponto, a primeira condição para se manejar uma suspensão de segurança é a análise da sua legitimidade. Então, quem são os legítimos para o manuseio da suspensão de segurança? A pessoa jurídica de direito público, e aí leia-se União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações que sofra imediatamente com a decisão. É importante perceber que não é necessário que a pessoa jurídica de direito público seja parte na ação, como, por exemplo, no mandado de segurança, a administração, através da advocacia pública, ela não é parte, a autoridade coatora é a pessoa responsável pela decisão que causou aí ao particular um vilipêndio ou uma violência no seu direito líquido e certo. Embora a lei do mandado de segurança diga que a Fazenda Pública precisa ser intimada a manifestar interesse e a acompanhar o mandado de segurança, nós temos aí as hipóteses em que a Fazenda Pública pode não ser parte em um mandado de segurança e ainda assim manejar o pedido de suspensão da decisão liminar ou da sentença conferida ou da tutela antecipada conferida nos autos do mandado de segurança, ainda que não seja parte. O outro legitimado, como os senhores já sabem, classicamente é o Ministério Público. Mas nós temos ainda um legitimado que foi construído a partir da discussão jurisprudencial e doutrinária sobre o pedido de suspensão, que são as pessoas jurídicas de direito privado que exerçam atividades de interesse público. Como falei para os senhores, as empresas públicas, elas podem também ajuizar suspensão de segurança, como na hipótese dos Correios. Mas as pessoas jurídicas de direito privado que exerçam por delegação atividade de interesse público, como, por exemplo, as concessionárias de serviço público, elas podem excepcionalmente ajuizar suspensão de segurança. Por exemplo, uma universidade particular que exerce, portanto, atividade pública de ministração de ensino, a fim de que as pessoas possam se titularizar e exercer profissões, exercer ofícios, ela pode, sendo a única da região, afetada por uma decisão que possa causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, ajuizar pedido de suspensão de segurança. Já tivemos notícia de casos desta qualidade. Então nós temos pessoas jurídicas de direito público, Ministério Público, e pessoas jurídicas de direito privado que exerçam atividade pública, como por exemplo as concessionárias. Isso de forma excepcionalíssima. Então esses são os legitimados para o ajuizamento do pedido de suspensão. Provisoriedade da decisão. É importante que neste caso, para o ajuizamento da suspensão de segurança, se demonstre na petição que a decisão ela está causando grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, e não que ela está apta a causar. É preciso que essas decisões elas possuam efeitos imediatos. É preciso que se comprove a grave lesão e não a iminência de grave lesão, como acontece, por exemplo, no mandado de segurança. No que diz respeito à suspensão de segurança, os efeitos da decisão atacada precisam estar em pleno funcionamento. É importante que se diga ainda que a decisão provisória proferida em segunda instância, por exemplo, por um tribunal regional federal, é necessária a interposição do recurso extraordinário e do recurso especial, tendo em vista o advento do fenômeno preclusivo. É preciso dizer para os senhores que se nós temos uma decisão que é possível o manejo da suspensão de segurança, e se essa decisão transitar em julgado, a suspensão de segurança não pode ser analisada. Então, é importante que, da decisão, sejam interpostos os recursos cabíveis, como, por exemplo, se você tem uma decisão em sede de Tribunal Regional Federal que tem violação constitucional e infraconstitucional, é necessário interpor esses recursos e ainda a suspensão de segurança. Porque se essa decisão transitar em julgado por ausência de interposição de recurso, nós não podemos esperar da presidência do tribunal a suspensão de segurança desejada pela Fazenda Pública. Então esse também é uma condição de processamento da suspensão de segurança. Nós temos ainda os pressupostos de mérito, e aí vamos analisar cada um deles.
A intensidade da gravidade da lesão deve ser tamanha que se convença o presidente do tribunal que nós podemos manejar a suspensão de segurança. É preciso que a lesão exista e que ela seja grave, que ela comprometa a ordem, a saúde, a segurança ou a economia pública. Então, desta razão, ou a partir deste entendimento, é preciso demonstrar de forma meritória, no pedido de suspensão de segurança, a intensa gravidade da lesão porque sofre a Fazenda Pública e a Administração Pública Federal, no caso da Advocacia Geral da União, a fim de convencer o presidente do tribunal. O risco de irreparabilidade, o perículo in more inverso caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes. Ou seja, é importante que se demonstre também para o presidente do tribunal, através do pedido de suspensão de segurança, que se ele não suspender a decisão que está prejudicando a Fazenda Pública, é possível que não haja a possibilidade de reparação posterior no caso de não suspensão da decisão. E o mínimo de plausibilidade jurídica, que é a chamada fumaça do bom direito. O juízo de cognição do presidente do tribunal acerca da suspensão de segurança é um juízo de cognição sumário, razão pela qual, na própria petição de suspensão de segurança e nos documentos que a acompanham, é preciso que esteja demonstrada a grave lesão, porque passa a pessoa jurídica de direito público para que nós possamos obter êxito aí no pedido de suspensão de segurança. Portanto, a partir de agora, vamos analisar de forma minuciosa os valores que envolvem a suspensão de segurança. Analisemos, portanto, e trazendo exemplos para os senhores, a ordem pública. A ordem pública, na verdade, é a ordem administrativa em geral. Não se trata de ordem jurídica, é ordem pública, ordem administrativa, que reflete na normal execução do serviço público, no regular andamento das obras públicas, no devido exercício das funções da administração pelas autoridades constituídas. E aí eu trago como exemplos para os senhores, por exemplo, a instalação de um órgão público, uma decisão que evita ou que impossibilita a instalação de um ordem público, afronta a ordem pública, o exercício provisório de um analista do Poder Judiciário em órgão de representação do Estado em Brasília. Então, o exercício de funções públicas por servidores afronta a ordem pública, suspensão de concurso público afronta a ordem pública, suspensão de licitação para a obra da Copa do Mundo ou para a construção de uma BR, de uma estrada, também afronta a ordem pública. No que diz respeito à saúde pública, nós temos todos os danos aos meios que instrumentalizam e proporcionam a execução dos serviços de saúde ou que comprometem o funcionamento do sistema de saúde, beneficiando individualmente uma determinada pessoa em detrimento da coletividade. Como exemplo, trago para os senhores determinação para tratamento e intervenção altamente oneroso e não realizado pela administração. Isso faz com que a administração pública aloque os recursos destinados à saúde de uma coletividade para o atendimento de uma pessoa em particular. Outro exemplo, determinação que se autorize o funcionamento de hospitais ou clínicas que não atendem a requisitos mínimos. Outro exemplo, suspensão de licitação para a compra de medicamentos e material de limpeza de hospital. Então, são apenas alguns exemplos através dos quais os senhores e senhoras podem perceber como se afronta a saúde pública. A segurança pública, que significa ameaça ao próprio serviço essencial da segurança, que envolve o risco à integridade física ou patrimonial dos cidadãos e da sociedade como um todo, como, por exemplo, reintegração de policial civil afastado a bem do serviço público, lavagem de dinheiro, impedimento de remoção de policiais militares para localidades de difícil provimento e de alta periculosidade, impedimento de construção de presídios, de delegacias. Então, nessas situações, nós temos uma afronta à segurança pública a ensejar o manejo da suspensão de segurança. E, por fim, o último valor acrescido na história da suspensão de segurança, a economia pública, elevado prejuízo ao erário e considerável diminuição do seu patrimônio, capaz de colocar em risco a saúde das finanças públicas e das reservas estatais. Como exemplo, trago para os senhores decisão que determine o pagamento de elevado valor sem precatório, ou decisão que determine o pagamento de elevada quantia sem previsão orçamentária, decisão que determine a correção da tabela do SUS a hospitais privados, decisão que determine o pagamento de remuneração acima do teto constitucional, efeito multiplicador. É preciso dizer para os senhores que as decisões judiciais elas podem afetar um valor protegido pela suspensão de segurança de forma isolada,
ou a mesma decisão judicial pode afetar de forma concomitante vários valores protegidos pela suspensão de segurança. Então, cabe aqui, no manejo da suspensão de segurança pela advocacia pública como um todo, a demonstração no mérito de forma minuciosa, devidamente comprovada documentalmente, do valor protegido pela suspensão de segurança e vilipendiado pela decisão judicial, seja ela singular ou colegiada. Muito bem, é importante que se diga e vou repetir, a mesma decisão pode atacar mais de um valor, razão pela qual ela merece fundamentação em todos os valores por ela atacados, para que o pedido de suspensão de segurança possa obter êxito junto à presidência do tribunal. Ainda sobre o processamento, é importante falar sobre o efeito multiplicador. O efeito multiplicador é cada vez mais constante na análise dos tribunais superiores para análise de recursos de natureza extraordinária e no que diz respeito à suspensão de segurança, extremamente importante. É preciso que se demonstre, na verdade, a possibilidade de proliferação ou a forte probabilidade de proliferação da decisão para outros jurisdicionados. É importante que se mostre que a criação do precedente com a decisão liminar ou tutela antecipada ou cautelar deferida vai despertar a atenção de outras pessoas para ajuizarem ações no mesmo sentido e que produzirão decisões judiciais no mesmo sentido a afetar, portanto, a ordem pública, saúde, segurança ou economia públicas. Então existe uma forte probabilidade que a criação do precedente possa afetar a economia pública ou a gestão pública a partir do ajuizamento desenfreado de ações da mesma natureza. Exemplo, decisão antecipatória que defere a hospitais privados o aumento do limite de teto de procedimentos do SUS. Uma vez conquistada essa decisão por um dos hospitais em uma ação específica, choverão ações no mesmo sentido das demais unidades hospitalares em todo o país. Ainda dentro do processamento, nós temos o juízo competente para a apreciação da suspensão de segurança. Primeira coisa que você precisa analisar para o manejo da suspensão de segurança é a autoridade que proferiu a decisão. Se ela é autoridade ou órgão judicial de primeiro grau ou de segundo grau. Para as decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau, nós temos como regra que o presidente do tribunal competente para análise do eventual recurso da decisão também será competente para análise da suspensão de segurança. No caso federal, no caso da Justiça Federal, nós temos o presidente do Tribunal Regional Federal. Nos termos do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, quando o juiz estadual ele é dotado de jurisdição federal, as decisões proferidas por esse juiz estadual são de competência do Tribunal Regional Federal da região a qual ele está vinculado. Neste caso, o pedido de suspensão de segurança de decisão judicial proferida por juiz estadual com jurisdição federal também é encaminhada para o presidente do Tribunal Regional Federal. Decisão de juiz estadual também que afeta a União, mesmo que ele não esteja na jurisdição federal, a competência para apreciação do pedido da suspensão de segurança também é do presidente do Tribunal Regional Federal. Uma vez que havendo interesse da União, a competência para apreciação do pedido da suspensão de segurança é do presidente do Tribunal Regional Federal, porque a jurisdição passa a ser federal. Se a decisão for de juízo de segundo grau, relator monocraticamente ou colegiado, aí nós temos que a suspensão de segurança é direcionada ao presidente do STJ, se a matéria for infraconstitucional, ou ao presidente do STF, se a matéria for constitucional. Se a decisão estiver calcada em argumentos tanto infraconstitucionais quanto constitucionais, aí a competência é do presidente do STF, porque ele alberga, portanto, a discussão de toda a matéria. A competência será, portanto, do presidente do Supremo Tribunal Federal, todas as vezes que a decisão colegiada ou monocrática de segundo grau tiver aspectos constitucionais e infraconstitucionais de forma concomitante. No que diz respeito ao agravo de instrumento e a sua relação com a suspensão de segurança, é importante que se diga que o agravo de instrumento ele não condiciona, nem se prejudica, nem prejudica também a suspensão de segurança. Nós vimos isso no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016. O agravo de instrumento e o pedido de suspensão de segurança têm pressupostos e finalidades distintas
a decisão de um não prejudica a decisão do outro. O móvel do agravo de instrumento é a anulação ou a reforma da própria decisão com toda a devolutividade de mérito própria do recurso, com a comprovação do erro de procedimento ou do erro de julgamento. O móvel ou a intenção da suspensão de segurança é a discussão quanto ao efeito da decisão. A única coisa que comunica suspensão de segurança e agravo de instrumento é o seguinte: se o pedido de suspensão de segurança for deferido, então está prejudicada a análise do pedido suspensivo feito no agravo de instrumento. Apenas isso. Se a Fazenda Pública já conseguiu, na suspensão de segurança, impossibilitar os efeitos da decisão que lhe causa prejuízo, o efeito suspensivo, que teria a mesma finalidade no agravo, está prejudicado. Cabe a suspensão de segurança ainda quando negado o provimento ao agravo de instrumento interposto contra liminar causadora de grave lesão. Essa suspensão de segurança é dirigida ao presidente do tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou do recurso especial. Contra o deferimento da suspensão de segurança, tanto em mandado de segurança quanto em outros procedimentos, cabe agravo interno no prazo de 5 dias. Nós já havíamos analisado essa possibilidade. Vamos tratar, portanto, agora da possibilidade de manejo de suspensão de segurança em face de decisão proferida também em suspensão de segurança. Muito bem, em termos de procedimento geral, excluído o mandado de segurança, nós temos que, se a suspensão de segurança for indeferida, cabe à administração pública, através da Fazenda Pública em juízo, através da sua advocacia pública, interpor agravo interno no prazo de 5 dias. Após o julgamento do agravo interno, é importante que se diga que não cabe recurso especial nem recurso extraordinário, mas a Fazenda Pública pode interpor um novo pedido de suspensão de segurança perante o presidente dos tribunais superiores, seja matéria constitucional, seja matéria infraconstitucional. Aqui nós temos uma situação interessante. O STJ entende que é prescindível o manejo do agravo interno, ou seja, é possível o manejo da suspensão de segurança da decisão que indeferiu a suspensão de segurança. No caso do STF, a decisão é contrária. O STF entende que é imprescindível o manejo do agravo interno para, a partir dele, se manejar a nova suspensão de segurança agora para o presidente do STF. Então, em resumo, se nós temos uma suspensão de segurança decidida por um Tribunal Regional Federal ou pelo presidente do Tribunal Regional Federal, nós temos a seguinte situação. A partir do indeferimento desse pedido de suspensão de segurança, cabe, portanto, a possibilidade do manejo do agravo interno no prazo de 5 dias. O STJ entende que deste agravo interno cabe nova suspensão de segurança para o STJ e o Supremo Tribunal Federal também entende que deste agravo interno cabe também suspensão de segurança para o STF, caso a matéria discutida seja constitucional. A diferença é que o STJ entende que é possível o manejo de nova suspensão de segurança sem que a Fazenda Pública tenha interposto o agravo interno. Já o Supremo Tribunal Federal entende que a nova suspensão de segurança só será analisada se ficar demonstrado que a Fazenda Pública ingressou ou interpôs agravo interno em face da decisão proferida dentro da suspensão de segurança pelo presidente do Tribunal Regional Federal, para enfocarmos aqui a análise da Advocacia Pública Federal. Isso no procedimento geral. No procedimento do mandado de segurança, aí existe a faculdade de interposição do agravo interno nos termos da lei e a possibilidade imediata de novo pedido de suspensão de segurança para Supremo Tribunal Federal e para Superior Tribunal de Justiça, sem a necessidade do exaurimento da instância anterior. Então nós temos no procedimento geral um mecanismo acerca do manuseio do agravo interno. O Supremo entende que ele é imprescindível, o STJ entende que ele é prescindível, portanto dispensável, e no mandado de segurança, tanto o STJ quanto o STF entendem acerca da faculdade de interposição do agravo interno nos termos da lei. No que diz respeito ao contraditório no pedido de suspensão de segurança, nós precisamos analisar também através dos dois vieses, o viés geral e o viés do mandado de segurança propriamente. No viés geral, a Lei 8437 diz que é facultado ao tribunal ou ao presidente do tribunal ouvir a parte contrária e o Ministério Público em 72 horas. É importante dizer para os senhores que em situação de extrema gravidade e urgência é desnecessário o contraditório, podendo o presidente do tribunal suspender a decisão inaudita altera par. O princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais, ou seja, evitar qualquer lesão ou ameaça a direito, ilumina o dispositivo, ilumina a possibilidade de se afastar o contraditório.
No mandado de segurança, existe a faculdade também de ouvir, apesar da Lei 2016 silenciar acerca da possibilidade do exercício do contraditório. Há entendimento doutrinário no sentido de que é um dever a abertura do contraditório sob o prisma do princípio do contraditório. Analisando ainda os aspectos procedimentais, passemos à vigência. No aspecto geral, nós temos a ultratividade. A vigência da decisão suspensiva liminar proferida pelo presidente do tribunal em suspensão de segurança vigora até o trânsito em julgado da decisão do mérito da ação principal. No mandado de segurança, a lei silencia, mas a jurisprudência do STF disciplina do mesmo jeito. Nós temos aí a suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão de segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo STF, desde que o objeto da liminar deferida coincida total ou parcialmente com o da impetração. Então, no que diz respeito à vigência da decisão que suspende a decisão liminar em sede de suspensão de segurança, ela vai até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Multiplicidade de liminares com o mesmo objeto e a possibilidade de manejo de um único pedido de suspensão de segurança. Havendo várias liminares idênticas e que atinjam os valores protegidos pelo Instituto da Suspensão de Segurança, deve-se interpor um único pedido de suspensão, isso pela economia processual que isso incide. Na verdade, a decisão do presidente do tribunal que suspende a decisão liminar acerca de determinado valor, ela vale para todas as decisões no mesmo sentido que sejam albergadas pelo pedido de suspensão de segurança. E no que diz respeito às liminares posteriormente concedidas ao pedido de efeito de suspensão de segurança, nós temos que um mero aditamento ao pedido original de suspensão de segurança, desde que haja similitude de casos concretos entre a suspensão deferida e as novas liminares, pelo princípio da economia processual, um simples aditamento permite com que o presidente do tribunal atribua efeito suspensivo ou suspenda todas as decisões liminares proferidas posteriormente nessas condições. Então nós temos, na hipótese do presidente do tribunal, deferir a suspensão dos efeitos da decisão em pedido de suspensão, idênticas liminares concedidas posteriormente em outros processos poderão ter seus efeitos suspensos no mesmo pedido de suspensão de segurança, desde que haja o quê? Identidade entre os concretos, simples petição de aditamento no pedido de suspensão de segurança original, isso tudo em razão do princípio da economia processual. Neste caso, chegamos ao final da nossa palestra, de forma que tratei aqui com os senhores acerca do conceito da suspensão de segurança, a sua evolução histórica, a competência para manejo da suspensão de segurança, a análise do mérito de todos os valores protegidos pela suspensão de segurança e todo o procedimento que envolve o manejo da suspensão de segurança pela advocacia pública, passando pelos seus aspectos doutrinários, legais, jurisprudenciais e práticos, a partir de exemplos trazidos para os senhores de violação aos valores protegidos pela suspensão de segurança que ensejam ou podem ensejar o manejo desse instrumento. Espero ter facilitado ou de alguma forma aclarado as ideias que os senhores têm acerca do Instituto. Me coloco à disposição para qualquer dúvidas ou questionamentos acerca da palestra aqui mencionada pelas redes sociais. Espero que os senhores tenham gostado do primeiro webinário que tratou da Advocacia Pública Federal, aqui ministrado por mim e pelos demais professores da escola. Essa é uma iniciativa da escola que nós pretendemos reproduzir em outros momentos, para outros concursos também. Espero que todos os senhores tenham apreciado o webinário. Estaremos lançando hoje o nosso curso online preparatório para o concurso de advogado da União, com a ministração de todos os pontos e com todas as aulas gravadas no fim de 2013 e no início de 2014. Todas as aulas renovadas em relação ao concurso de advogado da União passado, tendo em vista aí a nomeação de novos advogados da União, novos colegas que integrarão a advocacia pública e a possibilidade da publicação do edital e de realização de um novo concurso ainda em 2014. Publicação do edital no primeiro semestre e realização do concurso no segundo semestre. Desejo a todos muita paz em 2014, muita prosperidade, muita calma nos estudos e nós nos encontramos nos próximos eventos da escola. Pela sua atenção, obrigado.